Acharam? Muito bem, eu vou ler versículo 25. Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 25 em diante. E diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Pai, te dou graças, eu te honro, eu glorifico a ti. Pai, eu busco a tua presença, eu busco a tua dimensão e direção nesta noite. Pai, dá-nos tua palavra. Meu Deus, precisamos da tua palavra, Pai. Precisamos do Senhor, meu Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a entender o teu querer. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvir a tua voz, Pai, nesta noite. Cada um de nós outros aqui, Pai, com corações abertos, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nos ajude, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Simeão é um cidadão atípico. De cara, ele só é mencionado em Lucas. Os outros evangelhos não falam sobre ele. Eu achei interessante isso. Há muitos anos eu venho protelando falar sobre Simeão. Eu acredito que nunca havia falado sobre ele. Mas recentemente, nesses últimos tempos, principalmente depois que essa canção Jesus é o Centro entrou no nosso cancioneiro, eu estava explicando para os meninos do louvor que tu és aquele por quem minha alma esperava, é uma menção ao que Simeão havia dito. Desde então, Simeão tem feito parte da minha mente, dos meus pensamentos, das minhas meditações. E a começar nisso, Simeão era um cidadão atípico da sua geração. Ele não era literalmente um daqueles como Samuel, por exemplo, que na infância foi levado e colocado no templo e cresceu no templo. Ele tinha uma vida comum ali, era um dos homens de Deus comuns ali nas ruas, naquele tempo. Mas a Bíblia diz que ele tinha um perfil muito distinto, Fábio. Ele era justo e temente a Deus. Caramba, nós vivemos num tempo, e eu temo por essa geração, claro, né, como os irmãos sabem, eu sou de quinto ano é 8, 9 anos de idade. Eu tenho dois temores. Eu tenho temor de não aposentar, porque eu acredito que essa geração talvez não pague INSS. Talvez eles não contribuam porque eles são vazios. A maior inspiração que eles têm é um TikToker, é um YouTuber. Você fala assim, o que estudamos ontem, eles não sabem, mas qual é a dancinha do momento, eles começam. Incrivelmente, uma geração vazia, injusta por seus pais, porque eu estou trabalhando na acolhida, chamada lá na escola que trabalho de deleite. Já tem 4 semanas que eu estou trabalhando no jargão. Você perde os seus direitos no exato momento em que você não cumpre os seus deveres. 4 semanas e ainda não consegui influenciar a maioria. É uma geração cheia de direitos, é uma geração que tem preguiça de executar os seus deveres. É uma geração que deixou de ser justa. É uma geração que, incrivelmente, não teme a Deus. Aliás, é uma geração que não teme a nada. É uma geração que peita. Eu vejo, às vezes, alunos, crianças enfrentando diretor, coordenador, pastor. Né? Você vai falar com a criança, você não pode. Recentemente eu fui repreendido. Você não tem o direito de falar da minha vida, eu vou onde eu quero, com quem eu quero, faço o que eu quero. Como eu estava dizendo de manhã, é comprovado biblicamente que ninguém tem o direito de ser pastor de alguém. Eu não tenho o poder de ser pastor de uma pessoa. A pessoa, né, Carol? Aliás, estava falando isso com a Carol. A Carol, você deixou de ser parece que você deixou de ser meu pastor. Eu falei assim, não, ponto, vírgula, não taque a sua culpa em cima de mim. Você deixou de ser minha ovelha. É diferente o processo. Nenhum ser humano tem o direito de ser pastor sobre a vida de outro. Mas cada ser humano tem o direito de eleger alguém como seu pastor. Me lembro do pastor Juraci Carlos Bahia, que fez o nosso casamento, né, marido? Eu acho que nós temos 23, 24, sei lá. Temos uns anos de casamento, mas parece que tem uns 400.
Então eu me lembro vagamente daquele dia, né? O pastor Juraci Carlos Bahia, uma frase que ele disse o seguinte: não está na Constituição, mas deveria estar que todo ser humano tem direito a um pastor. Alguém que lhe oriente, alguém que esteja ali para ele, alguém que não o julgue. E olha que eu tenho aí alguns anos e recentemente que eu entendi que a maior função pastoral é não julgar. Aliás, vou te dizer que 4 anos de seminário não me ensinou isso. Eu precisei de 2 anos de psicanálise para entender que a maior função é não julgar. Entramos, pastor, no 3º ano de psicanálise. Quem sabe ano que vem a gente vai estar melhor ainda. Ano que vem a gente forma. A gente quer presente, a gente quer todo mundo na formatura. Sabe que vai ter formatura, né? Mas, enfim, eu precisei de 2 anos de estudo de psicanálise para entender que a maior função pastoral é não julgar. Mas é uma geração, não na base do julgamento, mas da avaliação, que perdeu a justiça, que perdeu o temor de Deus. E é simples de lembrar que Simeão nos lembra que o temor do Senhor é o princípio de toda e qualquer sabedoria. Ora, Simeão, homem justo e temente a Deus. Mas não era só essa a característica dele. Ele esperava a consolação vinda de Deus. Acho incrível, porque nós vivemos num tempo onde as pessoas, né, eu estou tomando trauma, asco, ojeriza, pavor, síndrome do pânico do dia 31 de dezembro. Não é por causa do nosso jantar, porque a gente fica arrotando a costelinha de porco com barbecue o ano inteiro. É de ouvir os ímpios à minha volta, os parentes, os colegas de trabalho. Olha, se eu ganhar na Mega Sena da virada, o que você vai querer? Falei para o meu cunhado, eu quero que você pague 2 assassinos de aluguel e te mate, para nunca mais ter que escutar isso. Que ninguém merece uma expectativa. E a maior expectativa, você perguntar para esses jovens aqui, como diria o falecido Flávio, dia estava dando aula, menino, velho, localização geográfica, lembra disso, Rian? Como o Rian se divertiu com as localizações geográficas, A3, 2, 4, enfim. E eu estou lá, e eu falava assim, você vai sentir, eu Rian, e mais as colegas falavam assim, você vai sentir saudade da nossa turma. Eu estou quase sentindo, viu, Rian? Quase. Eu disse quase. E estou lá, me matando para ensinar coordenada geográfica. E os meninos levantou a mão, eu falei assim, meu Deus, é agora, essa aula vai virar. Eu cheguei a encher os pulmão, sabe? Pobre não tem pulmão, tem pulmão. Eu cheguei a encher os pulmão de, diga, meu filho, quantos seguidores eu tenho no Instagram, professor? Sabe o que eu respondi? Sabe por que sala de aula no 3º andar tem grade? Porque senão o professor pula numa dessas. E aí eu fiz aquele drama, né? Fui lá, tentei passar na grade para me matar, né? Mas não deu certo não, Rian, não cabeu. Mas essa geração é uma geração que perdeu a esperança da consolação vinda de Deus. E se você for lá e perguntar para eles aqui, qual é o seu maior sonho? Ter 1000 seguidores no Instagram. O Iago, na sua fatídica adolescência, eu disse, Iago, vai estudar. Não, eu vou ser youtuber famoso. Aí quando eu pensei que não podia ser pior, Iago, vai estudar. Eu vou ser jogador de futebol famoso. Eu falei, se eu morasse no prédio, eu ia pular. Meu Deus, a expectativa dessa geração é ser youtuber, é ser tiktoker, é ganhar na Mega Sena da virada. Mas Simeão não, ele fugia à regra. Senhores jovens, eu acho que Gideão, já mudei de personagem. Eu creio que Simeão, ele era um exemplo que vocês podem seguir, porque ele andava na contramão do mundo, de fato e de verdade. Sua esperança era o consolo que viria sobre Israel. Sua esperança é que haveria salvação para Israel. E ele era também um homem, que o Espírito Santo estava sobre ele. Se o sermão fosse Simeão, nós poderíamos parar por aqui e dizer, vamos fechar as portas, porque nós não temos pessoas assim, justas, temente a Deus, esperando a consolação e
cujo Espírito Santo de Deus esteja sobre ele. Cadê homens e mulheres assim? Gideão, Simeão, que Gideão? Estou com Gideão na cabeça. E Simeão era um homem também que tinha uma relação clara com o seu chamado. Caramba, fiquei pensando, era um homem que devia estar em toda a Bíblia, mas só está em Lucas. Mencionado rapidamente nessa passagem. Olha qual era o chamado dele no verso 26. E fora-lhe revelado, e fora-lhe dado pelo Espírito Santo, tão somente, unicamente, que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Eu fico imaginando como nós estamos batendo cabeça para títulos, nós falamos recentemente que o crente carnal, ele quer ser visto. O crente espiritual, ele quer serviço, ele quer servir. E incrivelmente como nós vivemos numa expectativa de algo glorioso, de algo que nos tornará indispensáveis, de algo que nos tornará visíveis, quando a vocação de um homem com este currículo, temente a Deus, justo, esperançoso na glória de Deus, e que o Espírito Santo o enchia e estava sobre ele, seu chamado, sua vocação era única: ver a salvação sobre Israel, ver Jesus Cristo. É incrível quando a gente pega alguém que tem uma relação boa com sua vocação. É incrível quando a gente encontra alguém que tem um relacionamento bom com o seu chamado. Ele não é cheio de perrengue, ele não é cheio de necessidade de ser visto. Ele não é cheio de necessidade de altas crises, de se sentir amado. Ele faz. João Paiva hoje estava comentando, achei incrível, ele chegou, não tinha nenhum diácono na porta, ele olhou para um lado, olhou para o outro, e disse, não tem ninguém na porta? Tudo bem, eu fico. Aí ele foi lá com o esforço dele, fechou a porta, chegava alguém, ele abria a porta, entrava, ele fechava a porta. Falei, será que eu vou ter que esperar a minha velhice para ver um obreiro com presença de Espírito? Que não se sente humilhado de abrir e fechar a porta para que o irmão entre? Que esteja disposto, que não tenha perrengue com o seu chamado. Ora, Deus revelou a ele, você vai ver Jesus Cristo, salvação sobre Israel. Ele poderia ter olhado e dito assim, mas eu queria ser João Batista. Pensa se tivesse Instagram naquele tempo. Um dos seguidores teria postado a foto de João Batista com a cabeça na bandeja e ele teria tido milhões de visualizações e de curtidas. Era o cara. Simeão poderia ter dito isso. Não, João Batista não, eu queria ser Pedro. Ninguém é macho igual Pedro de negar Jesus. A gente fica aqui com essa churumela, procurando profecias, procurando isto ou aquilo, como diria Cecília Meirelles, isto ou aquilo. Mas ele não, foi direto ao ponto e negou a Jesus Cristo. Eu quero ser Pedro, eu vou negar a Cristo. Não. Poderia ter sido como Paulo, dizer assim, eu queria ser igual Paulo. E Jesus aparece para mim numa bola de fogo, de preferência azul, né, pastor? Uma bola de fogo azul e eu vejo a glória, vejo os céus abertos. E aí eu seria famoso. Mas não, uma vocação única, distinta, simples e eterna. Deus me chamou para ver Jesus Cristo. E aí eu fiquei pensando nesses últimos meses sobre isso, e pensando que talvez seja o chamado em comum que todos nós aqui temos. Imagino eu que Deus no seu trono chamou a cada um de nós outros aqui distintamente para ver Jesus, o Filho de Deus, o Salvador de toda a carne. Nós precisamos ter uma relação acertada, direita, equilibrada com a igreja.
Eu recebo mães que falam assim, não, meu filho está dando trabalho demais, conserta ele. Ah, vem cá, olha para mim, eu tenho cara de reformatório? Não tem cara de reformatório, não conserta o filho, gente. Acho que a culpa disso é do Iago, né? Depois que nós adotamos o Iago, o povo acha agora que a gente vai... Lá em São Miguel era assim. Vamos consertar a Dalila, será, Dalila? Vamos te consertar se nós adotarmos você? Não. Faz de desentendido. É que se a gente adotar você, você nunca mais vai tomar Coca-Cola daquele tanto. Vamos consertar você. Não, ninguém conserta ninguém. Ninguém conserta ninguém. Cada um de nós, distintamente, fomos chamados para ver Jesus Cristo. Caramba, isso é único. Caramba, isso é coletivo. Foi dado a mim como pessoa unicamente, mas foi dado a você. É o chamado dos chamados, é o maior de todas as glórias, é conhecer Jesus Cristo. É vê-lo. Imagino eu que aquela esperança, aquela justiça, aquele temor a Deus, todos os dias vinha o perrengue. Vinha o perrengue e Simeão olhava para si e falava assim, calma, acalma o teu coração, porque antes de você morrer, você vai ver o Filho de Deus. Eu fico imaginando Simeão olhando para as adversidades da vida, e tudo bem, eu vou ver Jesus. Não é o fim ainda, eu vou vê-lo. Imagine você, que é a maior de todas as vocações, o maior de todos os chamados, o maior de todos os títulos, é a simplicidade da pureza de ver Jesus Cristo, Filho de Deus. Será que é por isso que Paulo disse, eu considero tudo como refúgio, considero tudo como esterco, considero tudo como nada, pelo conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor? Então, meu querido, minha querida, se você não ama Jesus Cristo, se você não viu a Jesus Cristo, você ainda não compreendeu, não teve a experiência da gloriosa revelação de Deus sobre você, e não se engane, você não pode escolher Jesus Cristo, Ele escolhe você. Ele chama você, Ele vai até você. Simeão, simplesmente com um chamado distinto, e nós precisamos ter essa relação boa com a igreja, equilibrada. Eu não venho aqui para consertar meus problemas, eu não venho aqui para que alguém faça algo bom para mim. Minha maior esperança não é, e quando espiritualizam, né? Acho que Deus está precisando. Se eu ganhar na Mega Sena da virada, eu vou dar cobertura para pôr na frente da igreja. O último que falou isso eu respondi, eu vou orar para Deus mandar um raio e queimar a cobertura com você lá dentro. Porque se tem um trem que eu conheço, meu Deus, é que ele não precisa de forcinha, muito menos de ímpio. De quem não tem esperança nele. Meu Deus é o Deus de poder. É o Deus que salva. Por isso nós precisamos de uma relação equilibrada com a igreja. Você não vem aqui para ser abençoado. Não necessariamente. Você vem aqui para servir o seu Deus, para prestar-lhe culto, adoração, meditar na sua palavra. E se no meio de tudo isso Ele te abençoar com que quer que seja, glória a Deus. Porque nós cremos num Deus de bênção, mas nós não cremos num Deus soberano, digno de toda adoração. Incrivelmente, ele era um homem que, além de tudo isso, ele era um homem sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Abro um parênteses para dizer que a maioria expressiva de nós, o Espírito Santo pode dançar catira na nossa frente, que nós simplesmente fingiremos demência e não entenderemos. Pode vir bola de fogo, pode vir terremoto, como a Elias, que simplesmente, Emerson, não entenderemos. Mas Simeão não. Fiquei pensando, gente, que coisa, não? Simeão estava lá no templo, tinha, ou não, aproximadamente uns 40 dias de jejum e oração no templo, e Maria chegou com Jesus, igual a Cárter chegou com a Sara hoje. Olha aqui, Simeão, o Filho de Deus. Ei! Não.
O texto diz, ao contrário, Onan. Olha o verso 27, pelo Espírito foi ao templo. Achei isso incrível, ele não estava no templo, Maria chegou no templo com Jesus, o Espírito Santo foi lá no coração de Simeão e disse: Simeão, levanta e vai ao templo. Caramba! E eu imagino, talvez, que ele poderia, se ele fosse o Onan, ele teria sentado e começado a dialogar com o Espírito. Será? Mas vai valer a pena mesmo eu ir no templo agora? Não vês, ó Espírito Santo de Deus, que o sol está quente? Se fosse o João Gabriel, ele ia olhar para o Espírito Santo: peraí, Espírito Santo, eu vou enumerar 10 boas desculpas para eu não ir ao templo agora. Ele está quase PhD em desculpa. Se fosse eu, talvez eu teria dito: ó Espírito Santo de Deus, espere eu ler 10 livros sobre o assunto, e aí quando eu chegar a uma conclusão plausível, eu irei até o templo. Mas Simeão não. Já ouviu dizer que a oportunidade é como um cavalo branco que passa selado, que passa galopando à sua frente? E você tem a oportunidade de montar, e se você não montar, ele vai, lá na frente você monta, e não sabe se quando passará novamente? Olha que coisa. Jesus no templo, Simeão sei lá onde, e o Espírito diz: vai lá. O texto diz, no verso 27, que ele simplesmente foi ao templo quando os pais o trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei. Tinha que apresentar Jesus, José e Maria foram lá. Estavam lá, o Espírito disse: Simeão, vai lá. O texto não revela, eu não sei te dizer se o Espírito Santo disse para Simeão: vai lá que Jesus está lá. Acredito que nesse tempo ainda não era sabido, publicamente pelo menos, a não ser por João Batista no ventre de sua mãe, que o que Maria havia gerado era o Filho de Deus. O que eu sei, o que nos importa saber, é que Simeão não vacilou. Ele levantou e foi ao templo. Lá, chegando, eu sempre disse que Simeão era sacerdote. Depois dessa leitura mais a miúdo, eu nem sei se ele era sacerdote. O que me importa saber dele é que ele era justo, temente a Deus, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo de Deus estava sobre ele. Olha que coisa. E eu questionando o texto, foi isso que o Espírito trouxe ao meu coração. O que te importa saber sobre Simeão está aí. Pronto. E ele, no verso 28, Simeão, então tomou em seus braços e louvou a Deus. Incrível. Fiquei pensando nisso, Suzana, que todas as nossas teologias não nos ensinam que quando nos deparamos com Jesus, não temos outra coisa a fazer a não ser louvá-lo. Simeão tomou em seus braços e louvou a Deus. Louvar a Deus não é um momento de louvor emocionado. E louvar a Deus não é um momento de louvor frenético. Louvar a Deus é ter uma vida de decência. É ter uma vida que faz com que seu nome seja glorificado. Louvar a Deus é honrar Jesus Cristo com nossa existência. Costumo dizer que a maior função, o maior destaque que eu já tive na minha vida ministerial foi de zelador da igreja, da primeira igreja batista de Bela Vista de Goiás. Eu era a irmã Alice de Bela Vista. Desculpa, eu era melhor do que a irmã Alice. Ofendeu feio, irmã Alice. Até hoje eu vou lá, os irmãos falam: nossa, a igreja nunca foi tão limpa quando você era nosso empregado.
Depois o Senhor salva, cura, embeleza, liberta. Porque servir Jesus Cristo é algo tão espetacular que independe da função que você desempenha. Louvar a Jesus Cristo, eu fico imaginando, Simeão chegou e dá a licença que eu preciso pegar este menino. Tomou em seus braços, louvou a Deus e disse, olha o testemunho que Simeão dá da sua fé em Jesus Cristo. Ele era adorador. Verso 29. Agora, Senhor, despede-me em paz. Não é para ir embora para a casa dele, não. Querido, eu acho isso incrível, porque vamos voltar alguns 1000 anos atrás e vamos até Jó. Jó, quando tudo perrenga, a mulher dele olha para ele, mulher é uma bênção. E a mulher dele olha para ele e diz assim, amaldiçoa o teu Deus e morre. Eu acho isso tão intrigante. Agora nós temos uma situação oposta, paradoxa. Agora nós temos um homem que vê Jesus e ele ora, Deus pode me matar, está tudo bem agora, não tenho mais expectativa para esta vida. Porque tudo que eu queria era ver o Salvador. Meu querido, vou te falar um trem. Quando vocês, IBNS, começam com seus chiliques, e vez por outra todos nós damos, né? Eu sempre pergunto no meu coração, será que não viu Jesus? Porque se você viu Jesus, não existe mais ofensa. Se você viu Jesus, não existe mais subserviço eclesial. Se você viu Jesus, só há um testemunho. Tudo que eu queria, que eu precisava, que eu sonhava em ver, eu vi. Se eu morrer agora, eu morro em paz. Despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. E qual era a tua palavra? Não iria morrer até que visse a salvação de Israel. E agora ele viu. Que ministério espetacular. Que chamado soberano de ver Jesus Cristo e testemunhar para todos tudo que eu precisava. Tudo que minha alma esperava era ver o Salvador, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Tenho medo de perguntar, mas vamos lá, você já viu Jesus Cristo? Você já viu o Filho do Deus vivo? Então, pastor, foi da hora de todos nós começarmos a testemunhar e a dizer o máximo que eu poderia ter visto nessa existência, eu vi o Filho de Deus. Versículo 30. Pois já os meus olhos viram a tua salvação. Caramba! Eu vejo os crentes fazendo voto, tipo assim, se o Senhor deixar eu passar no vestibular, eu vou servir a Deus. Já vi assim, se o Senhor me der um filho, eu vou ser fiel a Deus. Qual que é mais nós gostamos, pastor? Quando Deus me der um carro, eu vou em todo culto. Meu filho, quem não vai a pé no culto, quando tiver carro é que não vai. O problema não é o que tem, o que não tem, o que passou, o que não passou, o que vem, o que não vem. A questão reside em nosso coração, no nosso amor por Jesus Cristo. Os meus olhos viram a tua salvação e isso basta, diz Simeão. Verso 31, o qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz. No verso 32, para iluminar as nações. Ah, que visão de Jesus. Estou falando para vocês de um Jesus bebê. Sei lá quantos anos o judeu levava a criança no templo. A Sara Súria veio com 2 meses, sei lá se o judeu ia com 4, 2, 1, sei lá. O que eu sei é que Jesus não tinha feito nenhum discurso, Jesus não tinha ressuscitado nenhum morto, Jesus não tinha multiplicado nenhum pão, Jesus muito menos tinha revivido o filho de seu ninguém. E eu acho incrível como um homem de coração puro, justo, temente a Deus, só de ver Jesus, ele testemunha, eu vi a luz para iluminar as nações
e para a glória do teu povo Israel. E você aqui, marmanjão, velho, pedindo sinal, esperando cair uma bola do céu para você servir Jesus Cristo com decência, esperando sei lá o quê. Certamente é o fundo do poço, porque não existe nada melhor para dar uma chacoalhada para as pessoas do que o fundo do poço. Para de fato e de verdade abraçar e dizer: os meus olhos viram o rei. Os meus olhos viram o rei e o viu assentado num alto e sublime trono, segundo Isaías. Simeão testemunha que Jesus é a luz do mundo. Simeão testemunha que Jesus é a salvação de todos os povos. Simeão testemunha que não há vida fora de Jesus Cristo. Mas, incrivelmente, tinham pessoas lá. Aí no verso 33, se Simeão foi o testemunho de Jesus, no verso 33 nós tínhamos as testemunhas desta história. E José e sua mãe, Maria, se maravilharam das coisas que dele se diziam. Olha que história bela. Simeão, com Jesus levantado, declarando que ele era a salvação de todos os povos, a luz, e contando-nos neste tempo que quando alguém vê Jesus Cristo, ele pode parar de frescura e começar a servir despudoradamente ao seu mestre. José e Maria se maravilhavam e viam. Outro texto diz até que Maria guardava tudo no coração. Verso 34. E Simeão os abençoou, dizendo a Maria, sua mãe: eis que este é posto para queda e elevação. Caramba! Isso te lembra o quê? Me lembra a pedra de esquina, a pedra angular, aquela que esmiuça. Eu fiquei olhando para esta classificação de Simeão a Jesus Cristo, e que coisa bela. Ao mesmo tempo que ele vem e esmiuça, ao mesmo tempo que Jesus quebra, ele é também o que vem e eleva. Talvez tenha sido o resumo do ministério de Jesus Cristo mais bem feito, mais teologicamente bem feito. Eis que este é posto para queda e elevação. E não é isso que temos testemunhado dia após dia que Jesus tem feito a nós e às nações? E de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. Verso 35. E uma espada também. Ele veio para queda e elevação. Ele vai esmoer a humanidade. Ele vai triturar a humanidade. Aí não tem como não voltar lá no profeta veterotestamentário. Ele vai fazer a ferida, mas ele também vai curar a ferida. Jesus Cristo é aquele que faz a ferida e é aquele que cura a ferida. É queda e elevação. Simeão mole diz, mas não se preocupem, ele tem o seu preço, verso 35, e uma espada traspassará também a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Que glória! Ah, que inveja de Simeão me dá. Ah, que visão espetacular, a melhor de todas as revelações e profecias de todos os tempos. Este é o Filho de Deus, ele vai morrer, ele vai ser traspassado, ele vai ser crucificado. Ele também tem sua espada. E essa morte vai manifestar o pensamento de muitos corações. Vai revelar tudo. Vai trazer salvação e condenação, queda e elevação. Encerro dizendo que o encontro de Simeão com Jesus Cristo, apesar de ser uma passagem tão rápida, e Simeão daqui para frente não foi mais
anotado, descrito ou filosofado sobre ele. Imagino eu que simplesmente cumpriu o seu ministério. Mas fico a imaginar que o encontro de Simeão com Jesus deve trazer aos nossos corações a verdade, a vida, de olharmos para Jesus. E de uma vez por todas entender que fora dele não há salvação. Entender que fora dele não há vida, entender que fora dele não é possível chegar às mansões celestiais. Ele é o centro de minha vida, de sua igreja, da Bíblia, de toda a revelação, de tudo que fazemos. Ele é o nosso respirar, ele é o nosso alimento. Jesus Cristo é a revelação de Deus. Como a Simeão, que eu posso convidar você nesta noite se por acaso você viu Jesus, entenda logo que Ele é a salvação prometida por Deus a toda carne. Pai, te dou graças, eu te honro, eu glorifico a Ti, Pai. Tu és santo, Deus de supremo poder, Pai. Toma as nossas vidas, toma, Deus, os nossos corações e ajuda-nos, ó Deus, a limpar as nossas mentes e corações quando te vermos, meu Pai. A cada vez que o Senhor, ó Deus, se dirigir a nós, possamos testemunhar como Simeão, meu Pai, que Tu és a nossa salvação, meu Pai, e que fora de Ti não há vida. Eu te honro, eu glorifico, eu creio em Ti, no nome do Senhor Jesus. Nome de Jesus. Amém. Que quando o Espírito Santo de Deus chamar você, haja a mesma sensibilidade que houve em Simeão e você corra para o centro da vontade de Deus sobre você. Coração silencioso, estamos encerrados. Que Deus te abençoe.